Tu és tudo que eu tenho. Com tua glória. Tu és santo, amado Jesus. Shalom, amigo e amiga, tudo bem? Antes de eu gravar esse áudio, antes de eu começar, entre nessa atmosfera. Comece a dizer que Ele é santo. Atraia a presença do Senhor para você agora, onde você estiver. Santo, Glória Santo, Cacique Récia. Santo, Tu és santo, Deus. Tu és santo, amado. Seja entronizado nessa hora. Yasuki Benifakahasuki Hashi. Yandi 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 Pianas Yandi Piandu Piandasiri. Santo, santo. Eu te dou louvor, Jesus. Meu Deus, graças a Deus. Oh, Jesus. Sim, Tu mereces toda a adoração, Jesus. Eu continuo, Jesus, te glorificando nessa hora. Amém, querido? Se conecte. Não deixe a conexão cair. Pois o Senhor irá falar contigo nessa hora, nessa pequena palavra. Pai, te peço, Pai, mais uma vez. Toma o lugar que é seu. É somente teu, Senhor. Eu sou apenas um instrumento. Senhor Deus, use as minhas palavras, use a minha voz, Senhor. Mas que não venha a ser apenas palavras, mas que venha a ser poder, transformação e presença. Venha arrebatar, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo, que o Senhor venha alcançar quem estiver ouvindo nessa hora. Então, eu quero falar aqui sobre aliança. Tentar falar um pouquinho. Sabe que Deus é um Deus de aliança. É isso mesmo, Deus é um Deus de aliança, irmão. Deus, Ele não é um Deus de um lance. Ele não é um Deus apenas de um romance. Ele não é uma coisa. Ele não quer uma coisa, um lance. Ele quer compromisso sério. Ele quer um casamento. Então, vamos começar aqui. Um momentinho só. Vamos começar aqui com um texto de Gênesis capítulo 17, versículo 7 e vou ler até o 9. Gênesis capítulo 17, versículo 7 até o 9. Diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti
em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a sua semente depois de ti. E te darei a ti a minha semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, olha só, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti, Bacantor Xerinácia, nas suas gerações. Meu Deus. Esse versículo 9, vou ler de novo. Deus falando para Abraão: porém tu, Abraão, guarda a minha aliança. Deus está falando: porém você, guarde a minha aliança. Aonde está a tua aliança com Deus? Aonde está a aliança entre você e o seu amado? Interessante que quando nós entendemos de aliança, quando Deus chega e faz aliança com alguém, Ele não faz uma aliança somente com você. Na verdade, essa aliança, ela vai cobrir toda a sua família e toda a sua descendência. Olha o poder de uma aliança. Quando a pessoa é fiel na aliança, toda a sua parentela, toda a sua família, a sua geração depois de ti, serão beneficiadas através de uma aliança. Tanto é que chegamos nos dias de hoje, porque somos descendentes de Abraão, o pai da fé. Meu Deus, que graça é essa, Senhor? Não mereço essa graça. Deus é Deus de aliança, meu querido. Então, o benefício de uma aliança é que essa aliança, ela alcance toda a sua geração. Tanto é que chegamos nos dias de hoje, né? Chegamos nos dias de hoje, porque o Abraão foi pai da fé, e logo somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. Abraão é um grande exemplo de fé, porque Abraão teve que passar pela escola da fé. Vamos entender um pouquinho de Abraão, um pouquinho só, antes de Deus chamar ele e depois que Deus chamou ele, a partir desse versículo, né? Ou então no momento que Deus chama Abraão pela primeira vez. Não vou falar muito dele, mas só um pouquinho. Então nós sabemos que Abraão era Abrão. Ele era Abrão antes de conhecer o Senhor. Nós sabemos que Deus chamou Abrão. Mas antes de Deus chamar Abrão, Abrão vivia em uma terra, eu não me lembro mais ou menos, se eu não me engano é terra de Ur, onde tinham pessoas idólatras. As pessoas adoravam o deus da lua, o deus lua, alguma coisa desse tipo. E era de costume as pessoas ali ser pagãs, de adorar outros deuses. E Abraão cresceu nisso. Abraão foi acostumado com essas coisas, com essa cultura, com essa idolatria. Sendo que Deus, ele chamou Abraão no meio desse povo. Na verdade é que Deus achou graça
Deus achou graça em Abrão, porque ele via algo diferente no coração de Abrão. Abrão entendia que aqueles deuses não eram o verdadeiro Deus. Mas ele, mesmo assim, ele não conhecia Deus ainda. Só que ele, de alguma forma, ele entendia que aqueles deuses não eram o verdadeiro. Então Deus foi lá e achou graça em Abrão e chamou Abrão pela primeira vez. Abrão, saia. Olha a ordem que Deus deu a Abrão. Abrão, saia da sua parentela, saia da tua terra. Olha, saia. Deus chamou Abrão somente. Abrão, saia você da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei ainda. Ele não sabe qual é. Então a ordem que Deus deu a Abrão foi o quê? Chamou ele, somente ele, mas Abrão, o que ele fez? Ele chamou o seu pai e chamou o seu sobrinho, né? E o que aconteceu, você sabe, a história que deu problema isso. Seu pai, ele morreu no caminho aí, um dos caminhos. E houve conflito também com o seu sobrinho Ló. E aconteceu que deu conflito. Deus teve que tirar Abrão, teve que separar Abrão de Ló, né? Então, cara, quando Deus faz uma aliança com você, Ele está chamando só você. A aliança, ela é particular, ela é individual. O que acontece é que quando Deus faz aliança conosco, nós queremos levar nossas coisas, nós não queremos deixar nosso conceito, nós não queremos deixar a nossa ideologia, o nosso entendimento. Nós levamos para Deus, levamos. E lá na frente vai dar problema, vai dar conflito. Lembra-se quando todas as vezes que Deus chamava alguém, Jesus, o exemplo clássico. Quando Jesus chamava alguém, Jesus falava: esvazie de si, esvazie-se, negue-se a si mesmo. Então, e diversas vezes também que Jesus falava, que Jesus chegava perto de alguém, falava: vem, siga-me. Imediatamente eles deixavam tudo que estavam fazendo e seguiam a Jesus. Então, quando Deus te chama, é para deixar tudo imediatamente. Você está entendendo isso? É para deixar tudo imediatamente. Obrigado, Senhor. Andakasuke neraço. Então, o que está acontecendo também nos dias de hoje? Você entendeu, né? Deus, Ele quer você para uma aliança. Mas acontece que nós estamos romantizando tudo. Estamos romantizando tudo. Eu quero dizer com isso, hoje virou moda canções bonitas, né? Canções de declarações de amor para o Senhor Jesus, canções românticas para o Espírito Santo. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado. Hoje as pessoas falam: ah, Senhor, eu te amo, eu sou apaixonado por Jesus, eu te trago flores, Jesus. Sim, é legal, é lindo tudo isso, romantizar. Inclusive devemos fazer isso, porque Ele é o nosso amor,
Ele é o nosso amado, Ele é o nosso noivo. Ele merece sim toda essa declaração, essa expressão. Só que acontece, se isso tudo que nós fazemos, se isso tudo não for gerado o amor de verdade, nada disso adianta. Nada desse negócio de romantizar as coisas, nada disso vai adiantar, porque vai se tornar fogo de palha. Porque é o amor que sustenta um relacionamento. É o amor que sustenta a aliança. Porque as pessoas que só vivem em nível de alma, as pessoas que só vivem romantizando tudo, elas na verdade não querem compromisso com a verdade. Elas não querem compromisso com a aliança. Elas querem apenas um lance. Elas querem estar com Deus quando elas querem. Ah, eu tenho vontade de estar com Deus hoje. Hoje eu vou estar na presença. Amanhã eu não tenho vontade não. Hoje eu estou passando por um problema, sabe? Hoje eu estou com vontade não. Hoje eu estou... sei lá, hoje eu não estou sentindo vontade. Então eu não vou estar com Deus. Por quê? Essa pessoa está vivendo na paixão, o fogo da paixão, que é temporário. Porque nós não devemos viver por emoções. Nós não devemos viver por emoções. Você não vive por emoções. Você vive por fé. Você vive por fé. Você não deve viver por emoções. Porque emoções, quem vive de emoções, vive de alma. E você sabe que viver em nível de alma, que a nossa alma, ela fica oscilando. Uma hora ela está assim e outra hora ela está assado. Você passa a ser um prostituto de Deus. Você passa a, inconscientemente, a se prostituir. Você trata Deus como alguma coisa. Você não trata Ele mais como seu esposo. Porque você vive em nível de alma. Você vive emocionado. Uma hora está assim, uma hora está bem e outra hora não está. Mas Deus, Ele te chama hoje para viver no nível da fé. Por isso que Abraão foi conhecido, meu Deus. Por isso que Abraão foi conhecido como o pai da fé, porque ele entrou nessa escola da fé. Abraão, ele teve dificuldade no começo de entender sobre a fé. Mas ele, aos poucos, ele foi aprendendo a viver pela fé, não pelas emoções. Quem vive pela fé, ele não vê as circunstâncias. Ele não olha aquilo que está vendo. Quem vive pela fé não precisa sentir para crer, meu Deus. É por isso que devemos viver pela fé. Mas para viver o nível da fé, temos que entender o andar em espírito. Só é possível andar em espírito quando você entende sobre a fé. Porque a fé, ela ativa o sobrenatural. Depois eu falo mais um pouco de fé. Quero dar um exemplo de um casal. Um casal. Como que é um casal? Como que funciona um relacionamento de um casal? Na verdade, vamos supor que você conheceu uma pessoa e vocês passam a conversar. Para quê? Para se conhecerem. E vocês passam a conversar. Conversa. E só depois que você tem uma certeza, porque você conversou, né? Você conheceu essa pessoa e agora você passa a namorar. O que acontece? No momento que você estava conhecendo essa pessoa, você era um tipo de pessoa, não é? Você era um tipo de pessoa, você vivia uma vida de solteiro, você era uma pessoa, como se fosse um menino, ou fosse um jovem, você era livre para tudo, você fazia o que você quiser, né? Mas agora você está namorando essa pessoa.
E agora, o que vai acontecer? Algumas coisas suas que você fazia na vida de solteiro terão que ser deixadas para trás. Porque agora você está namorando, né? Agora é um negócio mais sério. Você não vive 100% ainda com as suas vontades. Você não faz, nem tudo você faz aquilo que você quer. Porque afinal de contas, agora você tem um compromisso com essa pessoa, né? E o tempo vai passando. O tempo vai passando. E você passa a conhecer mais essa pessoa, conhecendo. E aí vem o noivado, né? Aí o negócio fica mais estreito. O negócio fica mais sério, né? Você tem que abrir mão de mais coisas. É como se as coisas começam a se fechar. Quanto mais você avança em Deus, mais as coisas se fecham para você. Mais você tem que se fechar. Mais coisas você tem que abandonar. Obrigado, Yeshua. Eu te adoro, eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Você está entendendo isso? Quanto mais o negócio vai ficando sério, quanto mais você se aproxima do Mestre, mais coisas você tem que deixar para trás. Agora você noivou com essa pessoa. E você não pode ser mais aquela pessoa que você era quando você estava namorando. Você tem que começar a abrir mão de muita coisa, até mesmo do seu comportamento, né? Se você era uma pessoa desorganizada, agora você tem que se esforçar para ser uma pessoa organizada. Então o tempo vai passando e você vai conhecendo mais essa pessoa. E chega um momento então que você resolve casar com ela. Quero que você saiba que em todo esse processo todo, desde o conhecimento, o namoro e o noivado, você não ama essa pessoa ainda. Você está se conhecendo, você é apaixonado por essa pessoa. E acontece que você vai começando a abrir mão das coisas. Você vivia uma vida de solteiro. Agora não pode viver mais porque agora você noivou. E agora você vai casar, mano. E agora? Você vai casar com essa pessoa. As coisas se fecharam ainda mais. As coisas se fecharam ainda mais. Você agora não é mais solteiro. Você agora é casado. O comportamento seu tem que mudar. Você agora deve submissão ao seu cônjuge, não é assim? Quando você sai, meu Deus, quando você sai, agora você tem que dar satisfação ao seu cônjuge. Você não é dono mais de si. Tudo que você faz agora, de agora em diante, você deve satisfação ao seu cônjuge. Porque agora você é casado. Você é casado. E agora, você casado, você vai descobrir, só você casado, só a partir de agora, você vai descobrir o que é, de fato, o amor. Você não vai viver mais por paixão. Você não vai viver mais por emoções, por alma, níveis de alma. Porque agora você está entendendo o amor, o verdadeiro amor. Obrigado, Senhor. Então Deus está te chamando para um casamento. Enquanto você estiver, mano, enquanto você estiver amando Deus de longe, amando Deus quando você quer, você nunca vai experimentar experiências maiores, porque experiências maiores só vêm através de intimidade. Intimidade com o cônjuge, intimidade com uma pessoa só vem depois do casamento. Você não tem intimidade maior com uma pessoa namorando ou noivado. Somente, meu Deus do céu, somente casado. Entenda isso.
Filipenses capítulo 3, versículo 13, vai dizer o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. Roshiminikipinasu, Rosakandamanakahasikefatakasu. Eu prossigo para as coisas, eu prossigo para o alvo. Eu deixo as coisas passadas. Olha que diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, porque agora você casou. Você tem uma aliança com o Eterno. É assim que devemos fazer. Você tem que viver nível de fé. Porque a fé, o que é a fé? A fé, você só entende a fé através da mente. Como disse para você anteriormente, que a fé ela ativa o sobrenatural. Ou seja, a fé ela ativa o seu espírito. E o espírito é o sobrenatural. Você vive em espírito. Mas você não vai conseguir ativar essa fé se a sua mente não estiver conectada, se a sua mente não estiver de acordo. Por isso que Paulo sempre falava da renovação do vosso entendimento. Transformar esse mundo, transformar a situação através da nossa mente, da renovação da nossa mente. O culto racional, tá? O culto racional também só vai vir através da razão, da mente. Então, quando você entende isso, que a fé ela é ativada através da mente, cara, aquilo que é invisível vai passar a existir. Aquilo que você não vê você vai passar a ver. Aquilo que você não escutava antes, você vai passar a escutar. A fé, você tem convicção. A fé, a definição da palavra fé, né, vai falar lá em Hebreus, se eu não me engano. Não lembro onde é, desculpe. Mas a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, cara. Então a fé, ela te dá convicção. Por que eu estou falando de fé? Porque você não vai manter uma aliança se você não tiver fé. Porque se você viver em nível de alma, se você viver em paixões passageiras, em fogo de palha, você vai abandonar a aliança, você vai quebrar a aliança. Porque quando você vive em nível de alma, você só quer estar no Senhor. Você só quer estar na presença do Senhor se você sentir alguma coisa. Mas se você viver em nível de fé, meu camarada, você não precisa sentir para crer. Você vai falar: eu creio e acabou. Eu creio que Deus está aqui e pronto, final. Porque a palavra diz que o Espírito Santo é meu amigo. O Jesus ele enviou o Consolador. Jesus disse que se eu não fosse ao Pai, ele não poderia vir o Consolador. E ele guiará de toda a verdade. Ele mostrará todas as coisas. Ele, o amigo Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Ele é o nosso amigo, ele é o Deus conosco aqui hoje. Então eu não preciso sentir para crer. Eu creio que ele está aqui pela fé no Senhor Jesus. É por isso que eu estou falando a fé. Porque Abraão aprendeu, cara, o segredo da fé. E se nós somos filhos de Abraão, nós podemos então aprender com Abraão na escola da fé. Meu Deus, que presença. Pegue essa palavra. Viva nível de fé. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Diz: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Olha só. Meu Deus. Quando você tem fé, cara, em meio à tribulação, em meio em tudo, em meio à circunstância, produz a perseverança. Você se torna perseverante. E quando você se torna perseverante, logo aparece, logo você produz a esperança.
E a esperança, nós sabemos que ela não nos decepciona. A esperança, ela não nos decepciona. Pode o mundo inteiro, cara, te provar ao contrário. Pode o seu pai, a sua mãe, cara, pode a sua esposa te provar ao contrário de uma coisa, de um determinado assunto. Mas você está debaixo da esperança. E a esperança não vai decepcionar. Nada, nem ninguém vai te provar ao contrário mais. Nada e nem ninguém vai te benaço cachê. Meu Deus do céu. Nada e nem ninguém. Nada vai te separar do amor de Jesus Cristo. Nada vai te provar ao contrário, que o Senhor está contigo ali todos os dias. Porque afinal de contas agora você vive por fé, não por emoções. Você vive por convicção. E quando você passa a viver por nível de fé durante muito tempo, aquilo que você não sentia vai passar a sentir. Aquilo que você não ouvia vai passar a ouvir. Aquilo que você não via você vai passar a ver. Somente você vai ver. As pessoas vão falar, cara, você tá doido, tá conversando sozinho. Mas você está vendo, cara. É só você que tem fé. É isso que faz. É isso que faz você continuar a aliança, guardar a aliança, ter sucesso na aliança. O pai da fé, Abraão. O pai da fé, Abraão. Abraão foi tão impressionante na fé. Olha que Isaac tinha promessas. Isaac tinha promessas. Deus falou para Abraão que Isaac tinha promessa, que a geração de Isaac seria grande, teria muitas coisas. Sendo que Deus do nada pede para Abraão levantar um altar em sacrifício a Deus. E Abraão prepara tudo, faz toda a preparação. Mas Deus não falou para Abraão quem seria o sacrifício ou o que seria o sacrifício. E Deus leva o seu filho Isaac com ele para ajudar. E depois Deus fala para ele: Abraão, me dê o teu filho como sacrifício. O teu filho como sacrifício. E Abraão começa a pensar, cara, como pode Deus pedir meu filho como sacrifício, sendo que ele tem promessas? Deus prometeu várias coisas através da geração do meu filho. Mas se foi o Senhor que falou, eu creio, e eu vou fazer isso a ele. Porque eu sei que Deus, ele ressuscitará ele dos mortos. Olha, eu sou o nível da fé. Abraão, por isso que ele foi o pai da fé. Mesmo, cara, o próprio Deus, cara, mesmo se o próprio Deus chegar para você falar algo que você não entenda, mas você vai fazer, porque você crê, você confia no seu Deus, cara. É esse nível de fé que Deus quer que nós alcancemos. É esse nível de fé que Deus quer que eu e você tenhamos. É crer, cara, naquilo que você não vê. Na verdade, Deus quer que você guarde a aliança. Deus está falando mais uma vez: guarde a minha aliança. Guarde a minha aliança. Onde está a tua aliança? Na verdade, Satanás, ele é o principal agente. Ele é a principal pessoa que odeia aliança. Se tem uma pessoa que odeia aliança nessa vida, é Satanás. Por isso que nós vemos muitos casamentos destruídos, muitas famílias destruídas. Porque a família também é uma aliança. E nós vemos famílias destruídas porque Satanás,
Ele investiu na família até destruir, porque Satanás quebrou as alianças. Eu vejo muitas alianças quebradas. Muitas alianças quebradas. Mas eu também vejo Deus agora renovando alianças de pessoas. Não só de pessoas, mas de famílias. De casamento, de cônjuge. Casamentos serão restaurados. Pessoas que estão assistindo, meu Deus do céu. Pessoas que estão ouvindo esse áudio. Creia. Se a aliança foi quebrada, Deus ele está agora renovando a sua aliança. Seja qual for o seu cônjuge, da sua família, ou aliança com Deus. Porque Ele é um Deus de aliança. Meu Deus. Então nós vemos. Hoje a pessoa, quando vai casar, ela casa pensando assim já, ó. Eu vou casar com essa pessoa. Se não der certo, eu termino, eu separo. O casamento é como se fosse um namoro. Olha a mentalidade. As pessoas já entram num relacionamento com essa mentalidade. E quem é o principal agente? Quem é a principal pessoa desse pensamento? Quem governa a mente dessa pessoa é Satanás. Por isso que você vai ver essas pessoas destruídas, essas alianças destruídas. Meu Deus, minha mão está dando choque. Meu Deus, que isso? Se você puder sentir o que eu estou sentindo, é que já estou acostumado com isso. Vocês iam estar gritando aí. Pai, faça, Pai, dessa pessoa, Pai, que está assistindo, essa pessoa que está quebrantada, faça, Pai, que ela venha sentir o que eu estou sentindo agora. Venha sobre ela, Pai, com peso e violência, Pai. Venha sobre ela, Pai. Toque nela, Senhor Deus. Se apodere agora do fogo. Se apodere dessa presença. Se apodere. Anakasuki Hesura Shabaraya. Harapanuki Fantura Shenik Hasya. Mais uma vez, Deus está falando, guarde a aliança. Deus quer renovar a sua aliança nessa noite, nesse dia e nessa tarde. Deus quer renovar a sua aliança nessa hora. Você que, por acaso, teve a sua aliança quebrada, você precisa de um renovo de aliança. Eu quero orar por você. E você que ainda não teve aliança com o Senhor Jesus, Deus está te chamando. Se você deseja essa aliança, coloque a mão no seu coração. Até mesmo para você que quer renovar a aliança e para você que deseja uma aliança que não teve ainda. Coloque a mão no seu coração aí agora. Que Deus vai te batizar com, meu Deus, com um manto novo. Deus vai te batizar com uma presença, com fogo, a qual vai fazer você permanecer nessa aliança. Deus ele vai te dar fé agora. Coloque a mão no seu coração. Repita essa oração. Senhor Jesus, eu quero renovar a minha aliança contigo, Senhor. Por favor, me perdoe por eu ter quebrado a sua aliança. E a partir de hoje, Jesus, eu me voltarei para Ti. Por favor, Senhor Jesus. É isso que eu quero. Para pessoas que ainda não teve uma aliança, ore comigo assim. Senhor Jesus, eu aceito a Ti como Senhor na minha vida. Senhor, eu quero essa aliança. Faça aliança comigo, porque é o Senhor que faz a aliança. Case comigo, Senhor, por favor, porque eu desejo Te conhecer. Por favor, Jesus,
É isso que eu te peço, de todo o coração. Amém. Sabe? Peça ao Espírito Santo casamento, tá? Peça a Ele casamento. Que eu diversas vezes pedi o Espírito Santo em casamento. Eu me ajoelhei várias vezes pedindo Ele casamento, sendo que eu não via resposta clara. Eu não vi uma resposta. Eu era louco, gente. Eu me ajoelhava, pedia casamento. Eu sabia que Ele estava comigo, eu tinha convicção de tudo isso. Só que eu não vi uma resposta muito clara que Ele tinha aceitado a aliança. E de repente Ele me surpreendeu em um dia, e dias depois, Ele enviou Jesus no meu quarto. E o Senhor Jesus veio me pedir em casamento. Então quando você pede aliança, quando você pede Ele casamento, Ele virá até você, Ele vai te surpreender em uma das visões, em uma das madrugadas, que te pedir em casamento. Cara, e quando Ele te pede em casamento, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você não vai ser mais seu. Você vai pertencer a Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Isso é viver em aliança com o Senhor. Ok? Ah, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por isso. Por Tua graça. Eu não mereço nada disso, Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Espero que você tenha sido tocado verdadeiramente com a presença do Senhor. Deus te abençoe, amado. Até o próximo vídeo.